Olá, meu querido aluno Liceu do segundo ano técnico. Chegamos na questão número 3 da prova. E essa questão ela fez o salto entre a termodinâmica, que era o tema das duas primeiras questões, com a ótica. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre fenômenos ópticos. A gente começa falando sobre a reflexão. E de cara, eu acho que é importante você ver que esse enunciado ele nos fala de uma situação bastante corriqueira até, que é um menino olhando para um para-brisa de um carro, que é essa parte de frente espelhada do carro, e o raio solar refletiu no para-brisa e foi direto nos olhos do menino. Essa é a primeira situação que ele coloca para a gente. A destacar aqui no próprio enunciado de que o para-brisa se comporta como um espelho plano, acho que isso é importante você destacar aqui. Também é importante que o raio refletido tenha trajetória paralela à superfície plana. Então, a superfície do carro, imagine que exista aqui uma superfície onde o rapaz está aí apoiado e também o carro está apoiado. Vamos colocar uma outra cor, vou colocar preto aqui. Que a superfície onde eles estão apoiados aqui, elas sejam paralelas. E o menino está voando aqui, não está muito bom. Vamos fazer a partida aí, né? Pronto. Então, eles todos estão no mesmo plano, não é? Então, onde se encontra o garoto carro e o raio incidente, aqui vou marcar de novo, o raio incidente e o raio refletido estejam no mesmo plano vertical. Então, existe um plano aqui, a qual fazem parte tanto o raio incidente quanto o raio refletido. Isso me garante que eles obedecem às leis da reflexão. E que a inclinação do vidro do automóvel em relação à horizontal é de 50 graus. Essa é uma informação que está aqui. Bom, tá bom. Ele quer saber θ, que é o ângulo formado entre a vertical e o raio incidente. É isso que ele quer saber. Bom, o que a gente pode começar falando aqui de cara para você? Ó. Eu começaria usando a lógica de que se aqui que eu tenho um ângulo de 50 graus, correto? Esse ângulo de 50 graus aqui, ao entender que isso aqui também está paralelo a esse ângulo, e ele é cortado por uma transversal aqui, eu também posso dizer para você que esse ângulo aqui é de 50 graus. Isso já define para a gente um parâmetro, um padrão. Então, a partir do momento em que isso obedece a um espelho plano, ele obedece às leis da reflexão, se aqui é 50 graus, o ângulo que eu vou ter de ângulo de incidência e ângulo de reflexão, eu já consigo identificar. Porque, veja, esse ângulo que está aqui, ó, se eu pudesse colocar uma reta e aí for perpendicular ao espelho, que é conhecida como reta normal, eu poderia dizer para você que o ângulo I, aqui, né, nesse caso aqui é o ângulo I, e o ângulo R já tem valores, uma vez que entre a reta normal e o espelho forma-se 90 graus, eu posso dizer que 90 é igual ao ângulo refletido aqui, mais 50. Esse ângulo, se eu pudesse desenhar aqui, ele é perpendicular entre a reta normal e o espelho. Portanto, esse ângulo R vale 40 graus. Se o ângulo R vale 40 graus, eu posso definir também que o ângulo I também vale 40 graus, que é por definição da segunda lei da reflexão. Então, aqui eu tenho 40 e aqui eu também tenho 40. Maravilha. E aqui fica, para você achar θ, como a vertical e a horizontal aqui, que é o plano onde eles estão colocados, né? Eu posso garantir para você que o ângulo θ mais o ângulo I mais o ângulo R devem formar 90 graus, uma vez que a reta vertical e a reta horizontal formam 90 graus, né? Portanto, o ângulo θ aqui, que vai ser mais 40, tudo isso dá igual a 90, portanto, o ângulo θ precisa ser igual a 10 graus. Então, já achei aqui o valor do ângulo θ, o ângulo de 10 graus aqui que foi formado. Não é? Então, esse é o item A, eu vou pausar aqui, vou apagar esses raios para não atrapalhar você, mas o importante é que você entenda como se chegou em θ, porque nós vamos usar às 15 horas, uma hora mais tarde, né, o ângulo θ aumentou em 10 graus. Então, esse ângulo que era 10 passou a ser de 20. E aí isso vai mudar algumas informações para a gente.
E quando você tem isso, esse valor, essa figura vai ficar um tanto quanto poluída. Por isso eu vou dar uma pausa aqui, vou apagar essa parte aqui, e aí eu corrijo para você o item B. Ok? Então aguarde aí que a gente vai apagar esse desenho. Bom, voltamos. E com a segunda parte no item B. O que aconteceu, né? Eu vou fazer o novo desenho, que é esperado que você veja o que aconteceu de fato às 3 horas da tarde. Às 2 horas da tarde ele tinha um ângulo de 10. Só que às 3 horas é esperado que haja uma maior inclinação, vamos fazer aqui bem certinho aqui onde ele saiu, e que esse ângulo que era 10 graus em relação à vertical, ele passa a ser de 20. Então veja, o que eu tenho para 10 aqui, que era o θ, eu tenho mais 10 aqui em relação. Então, esse ângulo θ, ele aumenta em 10 graus em relação à inclinação da superfície. E isso aqui, o que causou, e eu vi que muitos alunos acabaram se confundindo, é que a hora que você faz essa inclinação aqui, esse raio de solar que chega aqui, não obrigatoriamente vai continuar na mesma figura. Veja que agora nós tínhamos um ângulo, né, um valor em relação a esse ângulo aqui, que era de 10 graus, e aqui também, aqui a gente podia marcar que era 50, tudo aqui valia 80, e o restante onde a gente tinha, aqui, se tudo nesse sistema, vou até colocar de vermelho, né? No item A, tudo aqui era 80, porque aqui eram 40 e 40, que foi o que a gente fez, e o restante, para que a gente tivesse em relação à trajetória inicial, era os outros 50 que a gente tinha aqui, ó. Então, a gente, como complementando a isso, né? Esse raio que liga do vermelho até o restante aqui, até a outra parte do meu espelho, ele tinha que valer 50 graus. Porque, veja, aqui entre os raios solares tinha que ter 80 porque eram 40 e 40. Aqui eu tinha 50, que era típico daqui da relação entre duas retas paralelas cortadas por uma transversal. O restante, que era desde o raio solar até o espelho, tinha que ser mais 50. Então eu poderia até te dizer que esse pedacinho agora entre o espelho, vamos fazer de azul aqui, entre o espelho e o novo raio solar agora, ele vai valer 60 graus, que é entre o espelho, vou até aumentar aqui a indicação, entre o espelho e o novo raio, ele é de 60. Então, esse ângulo agora com que ele vai bater por aqui, ele vai sofrer uma reflexão e ele também vai ter que aumentar para o outro lado aqui, ó. Ele vai ter mais ou menos isso. Por quê? Porque agora ele não vai ser de novo 50 graus, ele vai ter que ser novamente 60. Então agora o novo ângulo que eu tenho aqui é de 60 graus. Então o raio vai bater na inclinação com que ele vem e vai sofrer a reflexão dele por aqui. Não é? Veja que isso promove, e a pergunta que eu faço, ele quer saber qual o valor do ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Quando eu faço essa análise que eu acabei de te mostrar, esse ângulo I aqui, que agora não tem mais 80, né? Agora vamos colocar numa cor verde, né? Esse que eu vou ter com a normal, eu vou ter um ângulo I aqui e um ângulo R aqui. Só que, veja, já tenho 60 do primeiro mais 60 do segundo. Isso vai me sobrar, lembrar, né? Então, tudo tem que ter 180. Então, o ângulo I mais o ângulo R tem que ser igual, somado a 60 com 60 para dar 180 graus. Mas, o que eu sei disso, né? Eu sei que I mais R tem que ser igual a 60. Logo, como os dois ângulos são iguais, eu tenho que dizer que I é 30 e R também é 30 graus. Então, ambos são 30 graus aqui na hora com que a gente analisa o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Veja que isso aqui é importante você ter muita clareza e entendimento, porque de fato eu concordo que a figura tem que ser muito cuidadoso na construção.
Então veja, aqui inicialmente nós tínhamos um ângulo de 50 graus que ligava o raio vermelho com o que chegava aos olhos do menino. Só que desses 50 graus, do vermelho para o azul, que é a condição do item B, houve um aumento de 10 graus. Esse aumento de 10 graus me disse que o ângulo entre o espelho e o raio azul passa a ser de 60 graus. Por consequência, o ângulo, para obedecer à lei da reflexão, o ângulo entre o raio refletido e o espelho deve ser 60 graus também, que é esse azul que eu coloquei aqui. Logo, sobra para a gente 60 mais 60, 120. Para eles dois, tanto I quanto R, sobram 60 graus. Portanto, eles têm que se dividir em partes iguais, para obedecer à segunda lei da reflexão de I é igual a R. Logo, cada um tem que valer 30 graus. Uma coisa também que você poderia fazer é que se aqui é 60, o ângulo entre a reta normal e o espelho deve formar 90 graus. Como já se formou 60, o ângulo I deve ser 30, e aí, por consequência, o R também tem que ser 30. Bom, então essa é uma questão aí interessante que a gente fez, que tem que ter um cuidado bem importante na hora de fazer. Se ainda, mesmo depois de toda essa reflexão, ainda ficou alguma dúvida, por favor, escreva no chat para poder te ajudar ainda mais. Ok? Então, questão número 3 da prova P2 aí dos segundos anos técnicos de 2021.